5 minutos, né? Então, vamos iniciar hoje a nossa aula. Vamos entoar o sagrado mantra Om por 3 vezes. Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatyaye Namaha. Ó amados e bem-aventurados mestres, Baba Bhajarangadaji Maharaja, Swami Tilakji Maharaj, Swami Prakash Mayananda Maharaj, e todos os outros mestres. Vós sois a luz que conduz os nossos passos por este caminho que nos leva até a compreensão dos ensinamentos contidos neste livro Viveka Chudamani, que possamos, com as vossas bênçãos, compreender e realizar as verdades contidas e escritas tão primorosamente por Shankaracharya Bhagavan. Que assim seja. Amém. Então, vamos continuar o estudo do Viveka Chudamani. Estamos no tema do estados da consciência. Estado de vigília, que é o que estamos agora, acordados. O estado de sono profundo, quando não sonhamos. Aliás, o estado primeiro vem o estado de sono com sonhos, e depois passamos para o estado de sono profundo sem sonhos. A consciência, ela passa por esses estados. Então, Shankaracharya está explicando assuntos ligados a esses estados de consciência. Então, no Sutra 101, ele nos diz o seguinte: as condições de cegueira, fraqueza ou visão aguçada, ou seja, uma visão boa, pertencem aos olhos e são causadas pelas suas qualidades e defeitos. Porque uma visão aguçada é uma qualidade dos olhos, porém, uma fraqueza de visão é um defeito dos olhos, ou assim também como a cegueira é um grande defeito, né? Então, continua ele nos ensinando. Do mesmo modo, a surdez e a mudez são condição dos ouvidos e da língua, mas não do Atman, o conhecedor. Porque, no caso, o que acontece com os nossos sentidos não acontecem com o Atman, que ele está acima dos sentidos, em outro nível. E ele é considerado o conhecedor
ou a testemunha, o observador, e ele é a consciência de tudo o que acontece ou existe. Mas esses acontecimentos são condições do corpo, do mundo, mas não do Atman em si. E do ser, né? Então, muitas pessoas têm a dúvida se o cego sonha ou não sonha. O cego sonha, porque ele não vê no estado de vigília, mas no estado de sono, de sonhos, ele vê os sonhos. Por quê? Porque ele não está usando os olhos para ver, os olhos físicos. A cegueira é uma condição do olho físico, não do olho, não do corpo sutil ou do corpo causal. Então, agora no Sutra 102, Shankaracharya diz que a inalação, a exalação do ar na respiração, o bocejo, o espirro, e também quando a descarga de saliva, quando uma pessoa cospe, e o abandono do corpo por ocasião da morte, são considerados, por aqueles que sabem, como as várias funções da força vital. Força vital, tecnicamente conhecida como prana. Foi aquilo que a gente leu na semana passada, né? Cada prana ele tem uma relação com uma função do corpo, né? Tem o prana, o apana, o samana, o vamana, o udana. Então, tem a inalação, a exalação, o bocejo, o espirro, a descarga de saliva, tudo isso está ligado com o prana. O prana, no caso, é a fonte de todas essas diferentes manifestações. Continua Shankaracharya dizendo: a fome e a sede são também funções da força vital, ou do prana, que sem essa força vital não existiria fome e nem sede. E no texto sânscrito, fala justamente prana, pranasya dharma vasana pipase, que tudo é ligado ao prana. Então, foi traduzido para o inglês e depois para o português como força vital. Então, quer dizer, esse prana, ele produz todos esses acontecimentos ligados ao corpo. E agora, no 103, Shankaracharya nos diz o seguinte: o órgão mental, entre parênteses, o órgão mental interno, ele identifica-se com os órgãos da percepção e da ação, que são aqueles 5 órgãos do conhecimento, que é da percepção. Termo técnico são Gnana Indriyas. E os órgãos da ação, que também são 5 órgãos que já estudamos anteriormente, que são os Karma Indriyas. E o corpo, esses órgãos estão ligados ao corpo e também à mente. E assim como o corpo físico. O ego, o intelecto, a mente, todos eles juntos se identificam com esses órgãos do conhecimento e da ação, como se fossem eles mesmos. Porém, o órgão
da percepção, tudo que você percebe, dos sentidos e tudo, e quando você age, você anda, você nada, você corre, todas as ações, você se identifica com esses acontecimentos, mas e também como diz aqui, assim como com o corpo físico. Então, quer dizer, você se identifica com o corpo, né? E com o que você percebe através dos sentidos e com aquelas coisas que você atua ou age no mundo. Então, você acaba se identificando com isto. E Shankaracharya continua explicando. Desse modo, surge o sentimento de individualidade, ou seja, você se amálgama com uma coisa que não é você, e você acaba crendo que tudo isso que acontece é você, que está acontecendo com você, e você é isso, o corpo, os sentidos. E você está na periferia, porque quando você está se conectando com os órgãos da percepção, você está pegando todas as sensações, tudo que acontece fora. Você não está pegando de dentro para fora, é de fora para dentro. E os órgãos da ação, como a minha mão está se mexendo agora, eles levam você a agir. Você vai andar, são os órgãos falando, também é um órgão da ação. Então, mas isso tudo é externo, está levando a mente para fora. Por isso que surge esse sentimento da individualidade, que nos leva a agir e a viver. E, por exemplo, você está agindo, você está percebendo, mas, na verdade, não é você, é o teu corpo e os teus órgãos. O problema é esse da identificação com isso que não é você. E o Vivekachudamani, ele acentua bastante esse ponto da falsa identificação. E aí, então, ele continua dizendo que surge, né, você se torna individual quando se identifica com tudo isso. E ele explica, leva o homem a viver e a agir. Tudo isso que leva o homem a viver e a agir, você se identifica, mas não deve. Então, você deveria observar tudo isso sem se identificar com isto, sempre como algo fora disso ou além disso. Sempre como uma testemunha, né? E continua ele explicando, sua consciência é um reflexo da infinita consciência do ser, ou do Atman. Então, a consciência é que observa tudo isso acontecendo, né? E essa consciência individualizada, quando ela se limita ou se condiciona, na verdade, ela é a própria consciência, mas um reflexo dela. Não é a consciência do ser, que é o objetivo de todos os espiritualistas que seguem o Vedanta ou que seguem uma religião. O objetivo é encontrar a Deus. Então, quando você encontra o ser, você encontra a Deus.
E no Sutra 104, ele continua dizendo: aquele que acredita que está agindo ou experimentando, ou seja, os órgãos da ação agindo, experimentando os órgãos do conhecimento, é reconhecido como o ego, o homem individual. Então, quando você se identifica com essas coisas, quem se identifica é o próprio ego. Esse ato de se identificar, esse ato não diria, mas diria esse acontecimento de se identificar com as ações e com as percepções é o, o próprio ego. E isso individualiza, porque você crê que tem essas experiências de agir ou perceber separadas ou diferentes dos demais. Cada um tem a sua própria experiência, a sua própria ação. Então, você não deveria se identificar, você deveria visualizar tudo isso sem se envolver com tudo isso. Esse é o conselho do Vedanta. E termina ele explicando: sua consciência é um reflexo da infinita consciência do Atman, assim como o reflexo do Sol na água, né? Ela é um reflexo. O reflexo do Sol na água é um reflexo. Estamos comentando. Então, essa consciência individual é um reflexo da consciência real, da consciência do ser, a consciência do Atman, e a qual nós temos que realizar. Agora, no versículo Sutra 104, Shankaracharya está dizendo que aquele que acredita que está agindo ou experimentando. Aliás, esse nós já estamos reconhecido lendo. Como ego. Não, mas eu ainda não terminei, porque parou no homem individual. Então, identificando-se com as gunas que são as três qualidades da natureza: a sátua, rajas e tamas. Então, além de se identificar com esses acontecimentos, experiências e ações, ele também se identifica com as gunas da natureza, que são estados diferentes e níveis que a parte deve ser estudado. E ele passa pelos três estados de consciência: a vigília, o sonho e o sono sem sonhos. No caso, quem passa por esses estados? O homem individual. O ser onipresente, o Atman, ele não tem mudanças. Ele não passa do estado de vigília para o estado de sono com sonhos. Ele não passa do estado de sono com sonhos para o estado de sono profundo. Ele permanece sempre o mesmo, independente desses estados, porque ele não se identifica com esses estados que pertencem ao corpo e à mente. E também, consequentemente, ao intelecto, no qual está coligado o ego, que é chamado
no Vedanta, o Antakarana, o órgão interior, que já estudamos anteriormente, mas ele vai continuar sendo ensinado aqui por Shankaracharya, e o Antakarana. E no número Sutra 105, diz o mestre Shankara: quando os objetos da experiência são agradáveis, ele é feliz, ou ele fica feliz, ele está feliz. Por quê? Porque ele está identificado. Ele é o experimentador, o ego, né? Quando são desagradáveis, ele fica infeliz. Então, diz Shankara, o prazer e a dor são características do indivíduo, o homem individual, o ego, e não do Atman, do ser universal, que é sempre bem-aventurado. Então, o que é o Atman e o que não é o Atman, está bem claro nesses versículos, está sendo detalhado, está sendo explicado. E no Sutra 106, ele diz que o objeto da experiência é digno de amor, não por si mesmo, mas porque serve ao ser, ao Atman. Porém, o próprio Atman deve ser amado acima de todas as coisas. Só que nos lembra o mandamento judaico que nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui está sendo dito, devemos amar ao ser, que é nossa verdadeira existência, a nossa verdadeira vida eterna, que não é esse corpo, não é essa mente, nem o intelecto, nem esse ego. Então, nós temos que atingir isso. E quando você está assim, e esse sutra aqui está lembrando também que nos Upanishads, nos Vedas, é dito que a mulher, a esposa, ama o seu esposo não pelo esposo, pelo corpo do esposo, mas pelo Atman, que está nele, pela alma espiritual que está nele. Porque o corpo, por exemplo, o corpo pode ter um acidente, ficar defeituoso, um corpo belo pode ficar horrível, porque ele está sujeito a mudanças e tal. Mas o amor do esposo ou da esposa pelo seu par, ele nunca muda quando ele está baseado no amor na alma do seu par. Então, por isso, nós temos que amar a essência dos outros e não a forma externa dos outros. E no número 107, Shankaracharya nos diz que no sono sem sonhos, ou seja, aquele sono profundo, quando não há nenhum objeto de experiência, que você dormiu profundamente, não tem sonhos, sente-se
a alegria do Atman. Então, quando você entra nesse sono profundo, você se aproxima bastante do Atman. Mas você ainda não realizou o Atman. Assim como quando você vai à praia ou ao oceano, antes de chegar no oceano, você ainda não viu o oceano, mas você sente a brisa do oceano, você sente a maresia do oceano, você sente o cheiro do oceano, antes de chegar no oceano. Depois você vê o oceano, e depois você ainda mergulha no oceano. Então, quando você está no sono profundo, você se aproxima muito do ser eterno, do Atman. Então, essa alegria, essa felicidade é obtida, é alcançada no estado de sono profundo, porém não é permanente e não é ainda livre de todo o ego, o karma e os desejos ainda permanecem. Então, continua ele explicando. Isso é confirmado pela nossa própria experiência, assim como pelas escrituras e pela tradição e pela lógica. Que se você dorme profundamente, quando você acorda, a sua consciência diz: ah, que maravilhoso dormir bem a beça. Você se sente bem. Dormir profundamente, né? A pessoa diz, né? Oh, descansou bastante, porque, na verdade, também uma hora de sono profundo equivale a 4, 5 horas de sono com sonho. Você consegue descansar e por isso também muitos santos, muitos yogis e muitos vedantins dormem pouco, porque eles, quando dormem, dormem profundamente, não têm preocupações, não tem nenhum problema para atrapalhar o seu sono. Então, às vezes, eles podem dormir 3, 4 horas na noite, mas eles descansam mais do que uma pessoa que tem um sono agitado e dorme 8 horas. Muito bem. Chegamos agora num outro tema, no Sutra 108. Esse tema encerrou. Então, ele falou sobre esses 3 estados da consciência, que nós compreendemos bem, não é mesmo? A gente compreendeu que temos a vigília, esse estado que nós estamos aqui, compreendemos bem o estado também de sono com sonhos, né? E aprendemos também bem o estado de sono profundo. Agora ele falou pouco, mas falou nesse último versículo, dentro deste tema, ele falou. Agora, este tema, como você no livro, vários temas são recorrentes, porque ele vai citar esse tema dos estados da consciência mais adiante, eles vão aparecer também. Eles não vão ficar só assim, só aqui agora, nesse tópico que a gente leu. Assim como nós já tínhamos lido no outro tópico, no começo a gente já tinha lido sobre os 5 órgãos do conhecimento, 5 órgãos da ação, já tínhamos lido sobre isso. Então, ele vai voltar, vai falar também dos pranas também, vai voltar a falar isso nas outras vezes, que os assuntos vão se interligando. Na verdade, que pouco a pouco ele vai explicando cada vez mais dentro desses assuntos. Isso. Então, quer dizer que mais tarde voltaremos a encontrar esses assuntos.
E agora o assunto é colocado nesses próximos sutras como assim o aspecto mais importante e diferente que surge é a teoria de Maya. E aí, então, ele começa no Sutra 108 explicando o seguinte: Maya, no seu aspecto virtual, é o poder divino de Deus. Não tem começo. Porque se diz também, né, que a ignorância é primária, não tem começo. E Maya é composta por 3 gunas. Aquelas 3 gunas: Satoguna, Rajoguna, Tamoguna. E Maya é sutil e está além da percepção. Então, além da percepção. Por quê? Não podemos perceber Maya através dos nossos ouvidos ou através de qualquer um dos nossos sentidos. A única maneira de perceber Maya é através do discernimento, do intelecto. E discernirmos a existência dessa ilusão e que ela é criada pela ignorância. Tudo isso ele vai explicar, né? Continuemos. Mas é importante a gente ressaltar que, por ela ser tão sutil, ela não pode ser percebida pelos sentidos e tampouco pela mente, tanto a mente interna como externa. Ela é percebida pelo intelecto. E continua Shankara explicando, é dos efeitos que ela produz que sua existência é inferida pelo sábio. Então, ou seja, pelos efeitos do que Maya produz, então o sábio conclui que ela existe pelos efeitos, não por ela, porque você não percebe ela, mas os efeitos dela você percebe. Então, por exemplo, de manhã eu acordei, olhei na janela, a rua estava toda molhada. Então, eu percebi que eu compreendi que choveu, mas eu não vi a chuva. Eu vi o efeito da chuva, mas pelo efeito da chuva, eu concluí que choveu, mas eu não estou vendo a chuva. Então, eu não estou vendo Maya, não estou ouvindo Maya, mas os efeitos dela eu posso perceber através dos meus sentidos. E continua explicando que é ela que dá origem a todo o universo. Porque esse universo material é considerado uma sobreimposição ao Espírito Supremo, como um véu, como uma capa que cobre a essência disso tudo. E Maya é justamente isso, é uma capa, um véu, assim como o véu de Ísis. Ela encobre, ela tem o poder de encobrir. Então,
ele continua dando explicação no Sutra 109. Não é nem Você um falou ser. que ela que dá origem a todo mundo. Já li. Agora, ali, aqui no sânscrito, isso que eu queria falar, essa Maya, que é o poder divino de Deus, se chama Parameshashakti, Parameshashakti, que é o poder de Deus, Parameshashakti. É que Shakti é o poder. É o poder, entendeu? E Parama é o É Supremo. o Supremo. Então, o poder do Supremo. Então, também é dito, né, que é um jogo cósmico de Deus, essa Maya. E que também é como um feitiço, nós estamos hipnotizados por esses fenômenos todos do universo material. E, devido a estarmos hipnotizados, nós não vemos a realidade e vemos aquilo que não é real. Então, continua explicando Shankara no Sutra 109, sobre Maya. Não é nenhum ser, nenhum não ser, E nenhuma mistura de ambos. Então, é uma frase paradoxa, né? Não é nenhum ser, nenhum não ser, e nem a mistura de ambos, a mistura de um ser com um não ser. Por quê? Se ela fosse um ser, ela existiria. Como ela não existe, então ela também não é um não ser, porque para ser um não ser, ela teria que ser antes. É o Somiteiro que costumava dizer, né, que Maya quer dizer sim e não. É sim e não. Então, continua Shankaracharya, não é nem divisível, nem indivisível, nem uma mistura de ambos. Não é nem um todo indivisível, nem uma soma de partes, e nem uma mistura de ambos. Então, porque a Maya em si não é divisível. Os efeitos dela podem ser divididos, mas ela em si mesma não é divisível e nem é indivisível. E também não é um todo indivisível, porque o todo indivisível, que é colocado nas escrituras como o Purna, o completo, ele ou também como aquele supremo que não se pode dividir, não se pode partir. O supremo é um todo indivisível, mas Maya não é. E nem uma soma de partes. Por exemplo, você vai somando, adicionando uma coisa a outra, que acaba essa mistura, essa mistura de adicionar coisas leva a uma outra coisa. E Maya não é isso também. Ela é estranhíssima. Sua natureza é inexplicável. Por isso ele usou aqui, Shankaracharya, frases contraditórias, né? Contraditórias. Entre si. Porque antagônicas, né? Na verdade, antagônicas entre si. Não é para ser compreendida pela mente, a Maya, mas é para ser
Você não compreende a natureza dela, mas você compreende a existência dela. Através dos Mas, efeitos dela. através dos efeitos. Mas ela existe e não existe. Por isso, Swami Tilak falou, é sim e não, é e não é. Ela é e não é. Então, é um conceito que parece até um koan, né? Que é quando deixa a mente não tem uma resposta para isso. Esse é o sentido da explicação de Maya aqui. A tradução que nós estamos lendo do Swami Prabhavananda, ele escreveu que ela é estranhíssima. Já o Swami Chinmayananda diz que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E o Swami Vijoyananda também diz que ela é maravilhosa. Mas é inexplicável. Mas ele não fala que ela é estranhíssima, fala que ela é maravilhosa. Porque esse universo fenomenal é maravilhoso. Ele atrai, ele ilude, ele envolve a qualquer um que entre em contato com ele. E depois que você foi magnetizado por ele, é muito difícil de sair da influência dessa Maya, desse universo. Mas esse é o processo de volta ao Supremo. Muito bem. Agora, 110, que podemos concluir, ler e concluir. Sutra 110. Assim como a percepção de que uma corda é uma corda destrói a ilusão de ser ela uma cobra, também Maya é destruída pela experiência direta de Brahman, o puro, o livre, o primeiro sem um segundo. Quer dizer, em contato com o Supremo, a Maya se dissolve. E continua explicando Shankara. A Maya é composta pelas gunas, as forças conhecidas como rajas, tamas e sattva. Essas forças têm características distintas. Então, nos próximos sutras, Shankaracharya vai explicar um pouco melhor sobre essas 3 gunas da natureza, as qualidades da natureza. E, por hoje, paramos aqui no Sutra 110, com bastante explicações de Shankara sobre o Atman, sobre os órgãos do sentido, órgãos da ação. Os estados da consciência, os 3 estados de vigília, sonho com sonho e sono profundo. Sobre também a mente interna, a mente externa. Isso. Sobre o intelecto, sobre o ego. Esses são os pontos importantes do estudo, né? Que sempre aparecem e reaparecem. E agora está explicando sobre Maya. É a compreensão de que nós não podemos compreender Maya. A compreensão de que nós não podemos compreender Maya, porque diz que ela é incompreensível, que não se pode explicá-la por palavras, e que ela também não tem começo. O começo dela é desconhecido. Mas ela tem fim quando você encontra e realiza o teu verdadeiro... A experiência direta com Brahman, com Deus. Aí ela chega ao fim. Você realizando o teu verdadeiro ser, Maya se dissolve. Maya é como se fosse assim, fazendo assim uma analogia, como se fosse um espirro de Deus. Assim, Deus espirrou e espalhou a Maya, né? A Maya é como um vírus, né? Que espalhou um vírus que contaminou todo o universo, né? Toda a criação a partir desse espirro de Deus, né? E a cura quem tem também é Deus. E nos sutras seguintes vamos compreender melhor essa Maya incompreensível.
Ok? Então, vamos ao mantra final No final. do estudo e concluímos com isso. Om Sahana Vavatu, Sahana Ubhunaktu, Saha Viryam Karavahai, Tejas Virnavadhi Tamastu Ma Vidivesa Vahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Oh, paz, paz, paz. Amém.